Mais uma live. Quem tá animada hoje com o nosso tema? O nosso tema de hoje é o perdão e a saúde emocional. Será que o fato de você não perdoar está relacionado com a sua falta de saúde emocional, sua falta de saúde mental, com o adoecimento da sua alma, com ansiedade, tensões, sintomas psicossomáticos? Vamos hoje aprender? Eu tenho uma convidada muito especial, que é a Tatiana, uma amiga do coração, psicóloga, e ela vai falar conosco hoje sobre essa questão que afeta tanto a nossa vida, a ansiedade, os sintomas emocionais e como isso tem relação direta com o perdão. O perdão é um mandamento divino. Deus manda perdoar. Deus nos manda perdoar como Ele perdoa. Muito bem, muito bem. E se libertar, né, das prisões que te aprisionam. Oi, amiga! Oi, amiga. Mulher, aqui é tudo novo pra mim, hein? Me orienta. Amiga, não tem mal nenhum. A gente desbrava que eu tô te introduzindo no meio digital aqui. Isso, amiga, a gente precisa de amigas que façam isso por nós também. Coloca na linha de fogo e fala: vambora, vambora. Vambora. E bom dia pra galera que tá aí, né? Pra quem tá Bom dia, chegando. amigo. O pessoal ainda tá Seja bem-vindo. acordando, né? Aí no Brasil ainda é cedo, 10 horas da manhã. Aqui em É, Portugal a gente já viveu metade do dia, 1 hora da tarde. pensa. É, Como é que tá aqui aí, a gente amiga? Ficou legal aí o look aí? tá ótimo, amiga, tá maravilhoso, viu? Tá bem quadradinho, a gente Tá. consegue te ver bem, te ouvir bem. E seja bem-vindo. Quero dizer que é um prazer receber você aqui, agora psicóloga, Uhum, pra glória de Deus, né? para Por pura obediência. exata, mas é isso, amiga, é isso. Agora, psicóloga, nos conhecemos há muitos anos, né? Quantos Sim. anos, amiga? O Amiga, só Heitor, meu filho tem 12, o Heitor tem 20. 21. Então foi antes do Heitor, amiga. Eu lembro Ai, de visitar o Heitor no seu apartamento. meu Deus, 21. 20, uns 25, eu tenho 25 de casada. Sim, é Fiz isso aí, 25, amiga. amiga. Eu tô com 26, então é isso aí, mulher. Daí pra mais, Amiga, né? mas eu ainda me sinto aquela jovem senhora. Eu falo que a gente estacionou nos 28, amiga. É verdade, é Chegou aos exatamente assim como 28. eu me sinto. Exatamente. Esses dias eu descobri aqui nas mulheres, no círculo de mulheres da igreja, que eu sou a mais velha. Amiga, eu falei, eu Hum. não aceito isso, não. Como assim? Meu Deus do céu, mas pronto, olha. Deixa. Já fazem muitos anos e, assim, quer dizer que é um prazer ter você aqui na minha casa digital, ter um Obrigada, prazer amiga. ouvir toda a sua sabedoria, porque é muita sabedoria, todo o Hum. seu discernimento, toda a sua entrega. E agora, falando sobre saúde emocional, o tema aqui é perdão. Então, a Uhum. gente vai interligar esses dois aspectos para entender como que as mulheres podem ter mais saúde emocional, como que elas precisam passar por esse caminho do perdão. Já quero aqui, de antemão, convidar todas as mulheres para a jornada do perdão, que é uma jornada que eu desenvolvi de um processo que eu passei com Deus. Amiga, que não tem método, não é nada disso, é você e Deus, você e Sim. a palavra, você e a Amém. oração, usando as ferramentas que o Senhor nos dá para nós melhorarmos e avançarmos aí como mulheres não empoderadas, mas servas do Senhor que estão prontas para obedecê-lo. Sim, é isso aí, amiga. Somos servos do Senhor e vivemos debaixo de um jugo de obediência. É E a isso. palavra de Deus fala que o jugo do Senhor, ele é o quê? É leve, né? Nada mais do que estar debaixo desse jugo que é leve, né? E você nos colocou, me fez o desafio, né?
Essas amigas que colocam a gente assim, né, na ponta da espada. E você me trouxe como tema, né, o que o corpo e a mente revelam quando o coração não perdoa, né? Primeiro nós precisamos entender que, biblicamente, como você já falou anteriormente, o perdão é um princípio bíblico, né? O perdão é um princípio bíblico. E todas as vezes que nós ferimos os princípios bíblicos, nós entramos no estado de pecado, né? Porque nós estamos entrando no pecado da desobediência. Nós estamos indo contra um princípio bíblico. E eu acredito muito que o nosso Deus, amiga, ele é um Deus de sabedoria, acima de todas as coisas, e acima ainda da sabedoria é um Deus de amor. E se esse Deus de amor, ele nos deixou esses princípios, foi para que vivêssemos de uma forma mais salutar nessa vida que a gente leva todo dia, que já estamos tão envolvidos, que já temos tantos desafios, né? Temos desafios com o trabalho, temos desafios com a maternidade, temos desafio com para as que são casadas, né? Com o casamento, temos desafios que estamos inseridas na busca, às vezes, de um príncipe, né? Na busca, às vezes, de um trabalho. Então, assim, diante de tantas dessas coisas, o que que o Senhor nos convida? A viver debaixo do jugo dele, que é leve e suave. E para isso, nós precisamos viver os seus princípios, né? Como se ele deixou a fórmula secreta, né? Você quer que sua vida seja leve? Você quer que você viver uma vida feliz? Você quer ter uma vida de paz? Amiga, nem coloquei filtro, né? Meu filho disse que tinha como colocar filtro aqui Ei, para eu amiga, eu ficar até mais troquei o meu, que charmosa. eu tava muito assim, artificial, ó. A gente fica. Eu nem sei, ó. Nem sei como faz, mas tudo bem, vamos lá. Então, continuando, então assim, nós temos. O que foi isso, gente? Toquei o dedo aqui, o trem virou. Então, assim, a gente vive uma vida feliz, uma vida plena, mesmo diante do caos, vivendo aquilo que o Senhor nos ensinou, né? Por quê? Né? Como o tema que foi proposto, né? O que que a falta de perdão causa a nós, né? A falta de perdão, ela causa em nós uma vida de aprisionamento, uma vida de ansiedade, uma vida de constante tensão, né? É como se nós vivêssemos em constante estado de alerta, né? Quando o nosso coração ele não perdoa, o corpo ele entra em um estado de alerta, né? É como se a mente ela estivesse sempre revivendo aquele momento de dor, né? Qualquer gatilho, qualquer fala, qualquer situação, aquilo ali está sempre presente. Na psicologia a gente fala dos pensamentos de ruminação. Né? A gente está sempre ruminando aquilo ali. Você não está presente no presente, né? Você está aqui hoje, às vezes você está aqui com a sua família, vivendo um momento de alegria, mas se você não perdoa, aquilo ali está sempre constante voltando. Então você vive naquele processo de ruminação, que isso traz o quê? Muita dor, né? Porque a gente acha que aquilo que a gente viveu foi injusto. Né? Aquilo que a gente viveu, a gente não tinha, deveria ter sido diferente, né? As pessoas deviam ter me tratado diferente, por que que eu não tive isso que eu deveria ter, né? Então você está em constante estado de injustiça também, né? Com o que nos foi feito. Isso gera, então, pensamentos repetitivos, que a gente chama de os pensamentos ruminativos, irritação, você está em constante estado de alerta. Então, seu cortisol tá lá em cima. Então, você vive em estado de nervos, né? Você tá sempre naquele estado irritadiço, né? Dificuldade, você tem dificuldade para relaxar. Você sente, às vezes, aquela sensação de aperto no coração. Às vezes, o estômago tá ruim, né? Então, assim, eu falo que perdoar é questão de inteligência. Perdoar não é querer dizer que o outro está certo.
Ah, porque eu vou perdoar porque fulano se arrependeu. Não, não é isso. Perdoar é uma questão de amor próprio. Perdoar é uma questão de inteligência, para que eu viva de uma forma livre, porque Cristo levou sobre si todas as nossas dores e nossas enfermidades. Ele não levou sobre si uma coisa ou outra. Ele levou tudo. Todos os pesares ele levou sobre si para aliviar nosso cargo e para nos dar livre acesso a ele. Então, E é, assim, pode falar. e é interessante, amiga, que na verdade é o mal da geração. Estamos todos vivendo esses sintomas. Todos estamos mergulhados nisso e estamos cada vez mais buscando cura para esses sintomas, buscando uma resposta. Peraí, eu tenho tudo, eu tenho minha casa, eu tenho meu marido, eu tenho meus filhos, eu tenho uma vida boa. Uhum. Mas por que que eu estou vivendo isso? Por que que eu não consigo me sentir? Eu consigo ter, mas eu não consigo sentir. Por que que eu não consigo sentir estabilidade? Por que que eu não consigo sentir que tá tudo bem? E foi exatamente isso que Deus me mostrou quando eu fiz a jornada do perdão. Eu até fiz um post uma vez falando que eu tinha tudo. Eu tinha tudo, mas eu não conseguia me sentir feliz. Eu não conseguia me sentir realizada, eu não conseguia me sentir plena. Por quê? Porque eu precisava passar pelo processo do perdão. E muitas de nós é, está na primeira etapa, né? A primeira etapa, eu decidi perdoar. Mas e aí, o que que eu faço com isso tudo? Que eu sinto, Uhum. que eu penso, que eu vivo? O que que eu faço com isso tudo? E agora? O que que a gente faz, né? Amiga, a gente lança aos pés da cruz. Primeiro é uma decisão, como você falou. Sim, sim, Eu preciso decidir, me livrar disso tudo. Eu preciso decidir que o meu Deus, o nosso Deus, ele é muito maior do que tudo isso. Porque se eu não perdoo, você acredita que isso vira até um outro pecado, que é o da idolatria. sim, Porque você deixa de colocar Deus como personagem principal da sua vida e você começa a colocar aquela dor. Então aquela dor começa a te reger. Reger os seus pensamentos, reger a sua vida, reger os seus sonhos, reger as suas decisões. exatamente. A sua vida começa a ser regida por aquela dor. E a nossa vida, ela tem que ser regida por quem? Pelo nosso Deus. Então, Deus não admite nada no lugar dele. O lugar que é dele é só dele. Ele é um único Deus, ele é o eu sou. Então, se a gente coloca essa dor como um personagem principal da nossa vida, a gente começa a viver em função disso. Começa a tomar decisões em função disso. As nossas relações pessoais, elas ficam prejudicadas. Porque eu deixo de me aproximar de pessoas, às vezes incríveis, de conviver com pessoas. Por quê? Porque eu não perdoo, porque alguém me feriu. Então, eu deixo de viver aquilo que Deus tem para mim, porque eu estou sempre na defensiva, estou sempre em estado de alerta. Eu estou sempre achando que alguém vai me fazer mal, como já me feriram antes. Então, você percebe que aquela sensação do não perdão, ele vai ser uma constante na sua vida, ele vai te orientar, ele vai te conduzir. E não é isso que Deus tem para nós, né? Tem um versículo que eu separei aqui, que está em Hebreus 12, versículo 15. Olha o que ele diz. Cuidem uns dos outros, para que nenhum de vocês deixe de alcançar a graça de Deus. Vigiem para que nenhuma amargura crie raiz entre vocês, pois quando ela brota, causa profunda perturbação, contaminando muitos na sua vida espiritual. Nossa, Olha,
Não, olha quanta sabedoria há num versículo apenas. Hebreus Hebreus 15, repete a referência. Hebreus 15, 12, 12. 12, versículo 15. A minha versão bíblica é a Nova Bíblia Viva, NBV. Eu tô amando ler a palavra nessa versão. Então, assim, cuidem um dos outros. Por isso que nós estamos aqui, para proporcionar esse momento de cura uns dos outros. Porque aquilo que a gente traz para a luz, aquilo que a gente coloca diante de Deus, a cura. O Amiga, inimigo perde a sua força. Pode falar, amor. e é interessante isso aí, porque se instaurou uma cultura muito perigosa de que eu não devo e não posso me abrir com ninguém. Eu Eu não vou me devo e tornar não refém das pessoas, né? eu não devo e não posso trazer qualquer pessoa e aí a gente coloca todo mundo nesse qualquer pessoa para minha Uhum. casa. Eu não devo abrir a minha vida para qualquer pessoa e aí a gente coloca todo mundo nesse qualquer pessoa e aí a gente começa a se relacionar assim, ó, todo mundo é culpado até que se prove o contrário. E é o contrário. Todo mundo é inocente até que se prove o contrário, né? E aí a gente começa a se relacionar com as pessoas se defendendo. Não, eu preciso me defender, eu preciso me colocar aqui nesse lugar de proteção, porque Sim, eu não posso me abrir, eu não posso me machucar. Mas é se relacionando uns com os outros que a gente consegue que se curar. cura. É isso a igreja, amiga. Eu Sim. estava ministrando o curso lá na igreja do Soso e eu li aquela passagem do que diz a igreja. E eu estava falando justamente sobre essas crenças que se instauraram na igreja. Porque, na verdade, a palavra diz que se um sente a dor, todo O mundo corpo deveria todo sentir. sofre, né? O corpo todo, se dói o seu dedão do pé, até a sua Todo o cabeça dói. corpo. Uhum. Então, como que a gente vai viver esse corpo se a gente não se relaciona como corpo? Uhum. Por quê? Porque o perdão, ele se tornou uma coisa assim tão ofensiva, tipo assim, eu não quero perdoar ninguém, então eu não quero me relacionar. Eu não quero me machucar. Sendo que o relacionamento genuíno, né, é relar. É Uhum. relar, a gente precisa se relar. O tempo Uhum. inteiro a gente está se relando. Machucou. Eu lembro de uma vez, eu conversando com a Nilra sobre isso. Eu tava nesse lugar de não querer me relacionar. Ela falou bem assim, amiga, Tá mais confortável, né? ah, é muito gostoso, né? Mas é muito solitário. É Muito muito solitário. solitário. Porque você fica sozinho. Uhum. E aí ela falou bem assim, amiga, é normal as pessoas se desentenderem. Deixa eu te falar, é normal. Mas é normal as pessoas se ajustarem. Se Então, perdoarem, se perdoarem, se reconectarem. te E darem uma outra nova mentira chance. também, dá uma chance. Outra mentira também é aquela questão, né? Ah, eu perdoo, mas a pessoa não merece uma Não quero segunda chance. conviver. É, Não quer, quero bem não longe de faz. mim. Você Uhum. risca ela do seu caderninho. Uhum. Talvez o que ela fez não foi nem tão grave. Mas ela não tem moral, ela não tem caráter, ela não tem isso, ela não tem aquilo. Mas e se você começar a exercitar a empatia, se colocar no lugar dela? Poderia ter sido você. Uhum. Poderia ter sido você que ter ofendido alguém. Porque quando a gente ofende, né, a gente não teve a intenção. É. Mas quando a A gente é gente costuma julgar o ofendido, outro pelas ações e nós pela intenção, né? exatamente, exatamente. E como isso é falta de profundidade com Deus. Porque Sim. quando você entende que todos nós estamos no mesmo barco e somos todos pecadores, aí você entende que o que o seu irmão fez contra você é porque ele também é pecador, igual a você, e que você Sim. poderia ter feito também porque você também é pecadora. Sim. Quando é mais fácil perdoar? Quando você reconhece a sua insignificância, amiga.
Quando a gente Exato. sabe que o nosso valor foi aquele valor que Deus conquistou, que Jesus conquistou na cruz do Calvário. Então, quando a gente tem a nossa vida pautada pelo Senhor, conhece o nosso valor em Cristo, nós somos valorizados porque nós estamos em Cristo. Se eu estou sem Cristo, eu sou o pior dos, dos miseráveis que sou, né? Assim que a palavra fala. Quando a gente está em pecado, eu sou o pior dos miseráveis, né? Dos homens que sou. Mas em Cristo nós temos um valor. E quando a gente reconhece, amiga, que a gente não vale nada, que a gente é um grãozinho de areia diante dessa imensidão de universo, a gente vê que a gente precisa ali se juntar com outros grãozinhos de areia, né, para fazer a diferença, para realmente se tornar uma areia da praia, né, se Se tornar um não fosse a lugar conhecido. misericórdia, né, amiga? Se não fosse a misericórdia do Senhor, que é a Então, mesma misericórdia que ele tem por essa pessoa que te ofendeu. Lá na jornada tem uma. Ontem eu tava até, fiz uma live com a Nilda, eu tava até falando sobre isso, que tem uma parte na jornada que a gente precisa olhar para o sacrifício de Jesus, reconhecer esse sim, sacrifício. Porque a gente se esquece. A gente está na igreja todo dia, tá vivendo a nossa vidinha todo dia, mas a gente se esquece do peso e do sofrimento que isso causa. E aí eu escolhi um vídeo lá no YouTube e posto para elas. Quando elas veem esse vídeo, depois me manda o link, eu quero ver. amiga, elas ficam em choque. Elas falam: "Meu Deus, mas o que Jesus sofreu na cruz não chega nem aos pés do que eu sofri. Não chega nem aos pés." Quando você começa a olhar o sacrifício de Jesus, como ele realmente é, o seu sofrimento não Sim. tem significado. Porque ele sofreu mais do que todo mundo. E a gente eu acho incrível que a Bíblia é completa, né? Você vê, Jesus, ele sofreu angústia. Quando ele estava no Getsemane, a angústia dele, a dor dele era tão grande que ele transpirou sangue. Pensou, Ou amiga. seja, a emoção, ela estava ali tão presente, ela estava tão forte, quando ele se viu que ia se separar de Deus, né? Que ali na cruz ele estaria só ele, homem, né? E a dor dessa ausência de não ter Deus né, assim como pai, né, fez com que o corpo dele sentisse tamanha angústia que ele tem a medicina tem um nome desse evento que acontece, né? Que pode ocorrer essa transpiração, né, de sangue, né, que aconteceu com Jesus, né? Então, assim, Sim. a gente tem que ver que a falta de perdão nos traz angústia. A angústia, ela destrói o nosso corpo, né? Aquilo, eu tenho uma frase que eu até anotei aqui, o que a mente tenta suportar, o corpo denuncia. Interessante, né? Então, às Interessante. vezes, você está vivendo tanto tempo com aquela dor, com aquela falta de perdão, aquilo se tornou tão latente na sua vida que o seu corpo começa a denunciar. Ou seja, não dá Como para que ele não dá para denuncia? separar uma coisa da outra, né? O Não, e corpo como está que ele integrado. denuncia? Às vezes você tem enxaquecas constantes, você tem dores nas articulações, no corpo, é uma dor que não se justifica. Tem dores estomacais, tem intestino irritado, né? Eu falo que o corpo ele começa a gritar aquilo que a alma não resolve. Aquilo que não está curado na alma, o corpo começa. Por quê? Aquilo que acontece no corpo, a gente começa a ver. Aquilo se torna visível aos olhos, né? Uma enxaqueca constante, uma dor de estômago, um intestino irritado, uma psoríase, né? Uma fibromialgia. Então eu percebo que o meu corpo começa a falar: cara, você tá vendo que você não tá dando conta? Nem eu já tô dando conta mais. Resolve isso. Põe isso pra fora. Libera, né? Se libera desse peso, né? Libera. Olha aqui que o versículo 15 fala: vigiem.
Prestem atenção para que nenhuma amargura crie raiz em você. Porque aquilo que tem raiz é mais difícil de você tirar. Uma coisa é você pegar uma árvore que você plantou ali, uma sementinha começou a nascer, você arranca ela com sua própria mão. Mas uma Sim. semente que você deixou ela germinar, que ela cresceu, que ela ficou ali por anos, ali crescendo, se Que você desenvolvendo, permitiu, né? que você permitiu, se você tirar, arrancar aquela árvore, vai te dar muito trabalho. Por isso que fala que cuidem para que não criem raiz em vocês, está no plural. Pois quando ela brota, causa profunda perturbação, contaminando muitos na sua vida espiritual. Então a falta de perdão, amiga, ela não fere só a mim, mas ela começa a contaminar aqueles que estão à minha volta. Ela começa a contaminar aqueles que eu amo, Nossa, impactante, amiga. aqueles que eu mais amo começam a ser também refém da minha falta de perdão. Eles começam a ser refém, sofrer consequências do meu sofrimento. Tem uma Aí, pessoa que eu aí, conheço, pode falar. aí é que se instala a amargura, né? Exatamente. Porque aí você começa a expurgar todo aquele veneno. Sim, e todos em volta são contagiados e sofrem, literalmente sofrem também. O sofrimento já não é mais só seu, já criou raiz. E essa raiz contamina aqueles que estão à nossa volta. E aqueles que a gente mais preza e mais ama. Tem uma pessoa que eu conheço que ela sofre muito. Ela não perdoa. Há anos ela carrega aquele defunto, sabe? E assim, todas as conversas, quando a gente tem a oportunidade de estarmos juntas, vem à tona. Então, sim, são mais de 20 anos que eu conheço essa pessoa. E são mais de 20 anos ela trazendo sempre a mesma história. E por vezes eu falo, fulana, resolve isso. Ah, mas por que não foi com você? Porque não foi você que sofreu o que eu sofri? É. A gente tem sempre uma justificativa, né, amiga, para poder Sim, se fugir eu. da cura. Sim, ninguém passou pelo que eu passei. Aí a gente entra naquele lugar do vitimismo. Sim. Ninguém passou pelo que eu passei, ninguém sentiu essa dor profunda. Ah, porque a sua vida é maravilhosa, a minha não. Ah, mas porque o outro nunca se arrependeu? Porque como é que eu vou perdoá-lo? Se ele faz as mesmas coisas, se ele, então por que ele não merece? E quem diz que nós merecemos, né, amiga? Eu mereço? Foi por merecimento que Cristo morreu na cruz por mim? Não foi por merecimento, foi por amor. Lembra como eu comecei falando? Primeiro, Deus é o nosso Deus de sabedoria e o nosso Deus de amor. Ele nos amou de tal maneira para nos dar essa liberdade de escolha. Agora, nós precisamos tomar, como você falou, o primeiro passo. Nós precisamos escolher perdoar, Mas né? Pode falar. aí também, amiga, entram duas questões, né? A primeira hoje se deturpou muito o que é o amor. As pessoas acham que amar é ser feliz. Uhum, Num relacionamento, tanto de amizade quanto de marido, mulher, qualquer tipo de relacionamento. É assim, ó, essa pessoa não me faz bem, não me faz feliz, então eu preciso riscar ela da minha uhum, conta. Então, a palavra do Senhor vem dizer o que que é amor. Primeiro, a maior demonstração de amor é de Jesus, né? uhum, De Deus, que deu o seu filho para nós, para nos salvar. A palavra do Senhor diz que ele deu o seu único filho porque ele amou único de tal filho. maneira que deu o seu filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o primeiro amor resgata. O primeiro amor resgata, não é esse amor que Uhum, exclui, ele resgata. sim. E depois a gente vai entender mais pra frente o amor, quando Jesus vem, que ele fala que o amor cobre multidão de pecados.
Porque cobriu, o sacrifício de Jesus cobriu o meu e o seu pecado. O pecado que fizeram contra mim, o pecado que eu faço contra o outro. Mas isso a gente sabe. A gente sabe. Mas a Uhum. gente decide não viver. A gente decide. E eu não tô aqui falando que a gente tem que ter na nossa vida as pessoas Pessoas é, que nos que nos machucam. fazem Não é mal. exatamente, Sim, não é isso que eu tô falando. não. E Mas eu tô nem falando Jesus que quer isso de nós, né, amiga? exatamente. Mas eu tô falando que você precisa seguir em paz com todos. Você precisa Sim. resolver aquilo. Sim. E nós precisamos separar o que é nosso e o que é do outro. E tem também aquela questão do tipo de relacionamento, né, amiga? Tem relacionamentos que você consegue excluir, mas tem outros que não. Você vai excluir sua mãe definitivamente da sua vida? Você pode colocar até alguns limites, mas Sim, você às vezes não seu vai. filho. Você vê, tem um livro da Joyce que ela fala que ela, por muitos anos, ela teve conflito com o filho. Você tá entendendo? E ela não entendia. E é uma mulher que é uma sumidade em pregar o evangelho, a palavra de Deus. Mas ela precisou ser curada nisso. E era o filho, né? Tava dentro de casa. Como é que você, igual você tá falando, como que a gente vai se separar disso, né? Como que exclui? Não Como que tem exclui? como. E aí você Sim, precisa entender com mais profundidade o que é o amor de Deus. Eu tô assistindo a série Reis, amiga. Todo lugar que eu passo, eu ando falando dessa série, porque eu tô assim. ela é E ótima. fala sobre Abigail. E era uma mulher que eu sempre admirei muito na Bíblia. Muito. Pela história dela, pelo posicionamento, por aquilo que ela viveu e por aquilo que Deus restituiu na vida dela. E é interessante por quê? Porque a Abigail entendeu isso exatamente. Ela tinha um marido cruel. Cruel, amiga. Ela não podia excluir aquele marido da vida dela. Então ela precisava buscar de Deus a cura, a libertação, o renovo para sua alma, porque ela não podia também se contaminar com aquele marido, porque ela podia ir pelo caminho da amargura. Então Ela tem até poderia uma. ter seguido o mesmo processo, né? Você entendeu? A escolha dela foi totalmente diferente. E aí, quando Deus mata ele, porque Deus matou ele, ela. Aquilo ali é uma Acho que foi o libertação primeiro para ela. infarto, né? O primeiro infarto que é relatado na Bíblia. Foi uma síncope, Papum, amiga. né? Pá, pum. Entendeu? Ela Sim, e a podia gente. seguir o caminho, mas ela Sim, decidiu que não. e a gente, amiga, precisa, com sabedoria. Eu falo muito isso para meus pacientes. A gente precisa separar o que é meu e o que é do outro. Por quê? Senão entra numa fusão, né? Aquilo que é meu, eu vou tratar aqui, né? Eu vou tratar na terapia, eu vou tratar nos pés da cruz, né? Eu vou colocar para fora. Olhar para o outro como Jesus olha, como Deus o vê, né? E isso evita, amiga, às vezes problemas até conjugais. Porque às vezes meu marido tá nervoso, às vezes ele tá passando por um problema no trabalho, chega em casa, acaba descontando. Se eu for entrar na mesma energia, na mesma sinergia ali, naquele mesmo momento, e aí eu vou entrar, eu vou falar e não sei o quê, e aí a gente entra num conflito e tal e tal. Aí quando eu penso, peraí, isso não é meu, isso é dele. Ele precisa resolver. Eu não vou entrar. Não vou comprar essa briga. A única coisa que eu posso fazer é falar, pai, olha, hoje ele não tá legal, senhor. Cuida lá do teu filho. Exatamente. Ajusta ali as arestas, mostra pra ele o que que tá acontecendo. Mas essa briga é minha. Menina, mas isso tem evitado, assim, tantos conflitos dentro do meu lar, né? Por quê? Porque eu aprendi a separar o que é meu e o que é do outro. Nos Sim. conflitos relacionais com pessoas da igreja, com pessoas da família, esperar o tempo do outro, entendeu? Quantas vezes em crises familiares você discute com o irmão entende uma coisa errada, aí você fala, não, peraí, ai, eu vou ficar triste, vou ficar me lamentando, vou ficar discutindo. Não, vou esperar o tempo do outro. Vou fazer o que é minha parte, eu vou orar, vou colocar isso diante do Senhor e vou esperar. Quando o outro estiver bem, a gente puder conversar, então bora, vamos colocar, né?
Vamos colocar isso em pratos limpos, vamos ver o que aconteceu, como que a gente pode resolver isso juntos. Entendeu, amiga? Então, sempre separar o que é meu, o que é do outro. Aquele que me feriu, aquele que me causou dano, diz muito respeito sobre ele, não sobre mim. Aquilo que ele fez contra mim diz respeito ao caráter dele, à história de vida dele, e não sobre a minha. Então eu preciso decidir hoje como eu quero levar a minha vida. Tem um texto na Bíblia que eu não vou lembrar agora, que fala que naquela época, né, quando a pessoa cometia um pecado, ou ele matava alguém, alguma coisa assim, a punição dele era ser amarrado com aquele defunto e andar com ele por onde ele fosse. E eu costumo dizer que a falta de perdão é isso. É você andar e defunto, gente, com 3 dias, com 2 dias, 3 dias, tá terrível o cheiro. Tá fedendo, tá podre, tá cheio de bicho, cheio de mosca. Os vermes começam a comer, né, a carne em putrefação. Imagina você ter que andar com aquele morto do seu lado para onde você for. Você vai ao banheiro, você Imagina. leva aquele morto. Você vai para uma praia maravilhosa com a sua família, usufruir do melhor e você leva aquele morto com você. Então você não aproveita a sua vida, você não aproveita o presente, porque aquele morto tá ali, sendo puxado e carregado por você. O meu marido ele costuma usar uma frase muito interessante, que perdão, a falta de perdão é você beber veneno esperando que o outro morra, É verdade. né? Então eu bebo veneno, mas eu tô doida que aquela criatura que me feriu, que me magoou, morra. Porque ela E, sempre deve alguma coisa pra você, né? A sim, sim. outra coisa também é que as pessoas confundem muito perdão com sentimento. E não tem nada a ver. Perdão está muito relacionado à dívida. Se a pessoa te deve alguma coisa, Uhum, é porque você precisa perdoar. Ah, sim, meu pai não foi presente, então ele me devia presença, ele me devia afetividade, ele me sim, devia. sim. E aí você, E você leva isso para suas escolhas, amiga. Na psicologia a gente vê muito isso. O pessoal fala assim: ah, tem uma pessoas que só se relacionam com pessoas tóxicas. Parece que tem o pé podre, o dedo podre, sei lá como é que fala. Por quê? Às vezes é uma falta de perdão com a sua história de vida. sim, Nós precisamos perdoar a nossa história de vida. Nós precisamos resolver as nossas faltas, as nossas ausências. E preencher tudo isso com o único que pode preencher, que é Cristo. o único. O espaço é tão grande, a lacuna é tão grande que só cabe ele. E Esse é, lugar é só dele. amiga, é interessante isso que você está falando, porque quando a gente ocupa esse lugar, a gente não consegue ver as coisas boas. Eu me lembrei de uma aluna também da jornada do perdão, que ela precisava perdoar uma pessoa. E foi interessante que, à medida do processo, Deus foi trazendo à memória dela os momentos bons. Olha isso, amiga. Olha a cura, né? Ela falou assim: eu não me lembrava desses momentos, eu me lembrava só daquilo que era triste. E é justamente a falta de perdão, ela te rouba a gratidão, porque a vida não é só de coisas ruins. Não Sim. existe só coisa E, ruim. O que e aconteceu pontualmente, não foi o seu percurso todo de vida. E aí uhum, você deixa de olhar com gratidão e começa a olhar com dívida, com sim, sim. tristeza, com rancor, com e isso desagrada a Deus, né? Sim. Desagrada a Deus. E eu, pegando o gancho aí, eu falo muito isso para os pacientes. De acordo com as coisas que nos aconteceram, das nossas vivências, nós começamos a interpretar a vida, as pessoas, os relacionamentos por uma lente. Sim, Então, se a amargura, ela está ali, é aquela coisa presente, aquela coisa que tem tomado um lugar de destaque na sua vida, você começa a botar essa lente da amargura e a partir desse momento você começa a ver tudo.
a interpretar as pessoas, as situações por essa lente. Exatamente isso. Então, não necessariamente a sua lente está correta, mas o, o seu olhar começa a ser por esse filtro. É o que você falou anteriormente, né? Que a gente começa a ver tudo com amargura, as pessoas não prestam, eu vou me isolar, eu vou fugir do mundo, eu prefiro ficar sozinho no meu canto, porque todo mundo vai me fazer mal, todo mundo vai me fazer sofrer. Entendeu? Então você começa a ver a vida, as situações, a vida começa a perder a sua cor. Você Sim, começa a ver tudo cinza, você começa a ver tudo sem sentido, o seu coração você já não consegue olhar as coisas simples da vida. Agradecer a Deus por um respirar, como você falou. A sua aluna só via coisa por essa lente, pela sim, perspectiva negativa. sim, Quantas vezes eu pergunto para um paciente: tem uma outra forma de você ver essa situação? Tem uma outra forma de você olhar essa mesma situação de um lado positivo? E a gente vai trabalhando isso junto. Porque às vezes o lado positivo, amiga, é até do aprendizado. Eu falo muito pro meu filho que às vezes ele gosta muito de matemática. Então, quando ele erra uma questão de matemática, ele fica chateado, né? Porque não acertou tudo. E eu falo: não, filho, senta aqui. Vamos ver a questão que você errou? Vamos fazê-la de novo? E aí a gente faz, ele acerta, tá vendo? O erro não é totalmente ruim, porque com o erro você pode aprender. Você aprendeu como você nunca mais vai fazer dessa forma. Agora você vai fazer de outra forma. Tá vendo um lado mais positivo de você ver? Eu aprendi que essa conta eu não faço desse jeito, eu faço é dessa. Então houve um aprendizado. sim, Até as nossas dores nos trazem aprendizado. Eu falo que Deus, sim. ele não desperdiça sofrimento. Deus, ele não desperdiça dor. Todas as histórias que nos lapidaram, elas servem hoje para cura, né? Eu falo que pessoas feridas ferem e pessoas curadas curam. E nós, né, amigas, somos exemplos de mulheres que fomos muito curadas, né, no Amém, nosso glória a Deus. processo de vida. Então, Sim, nós estamos aqui como missão de sim, trazer cura, de sermos facilitadoras desse canal de cura que é Cristo, facilitadoras para este canal de cura que é o Senhor, que só Ele sonda o nosso coração, só Ele sabe, né, qual é a raizinha que está ali resistente, que precisa ser tirada, é verdade. né? E nós precisamos o quê? Nos proporcionar esse momento para tirar essa lente e ver como Cristo vê. E nos amar como Cristo nos ama. E o principal, né? Principal mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Então, perdoar é dizer que eu me amo. Meu Deus, eu não quero carregar esse peso. Eu quero me livrar desse defunto. Eu não quero carregar, eu não quero levar essa pessoa para minha vida. Por isso que perdoar é uma questão de inteligência. Não queremos estar aprisionadas. Não queremos viver no passado. O passado passou. E quem vive no passado, não é, amiga? Não consegue aproveitar o presente com leveza. É Não verdade. consegue. Por que que o presente tem esse nome? É Presente. verdade. É um Porque é um presente, é presente. verdade, amiga. Todo dia que o sol nasce e nós acordamos respirando, Deus nos dá o presente, o agora. Isso é um presente. Ok. E viver na Bem, amargura do passado, viver na falta de perdão, nos deixa preso lá atrás e nos rouba o hoje, nos rouba as coisas boas do presente. E o Senhor fala o quê? Não estáis ansiosos por coisa alguma, por coisa alguma. Ele nos dá o hoje. Ele fala assim, para nós vivermos um dia de cada vez. O maná foi dado exatamente. diariamente. O Senhor nos supre diariamente. Eu acho que o nosso tempo já está, né? Já, Quase amiga. encerrando. Como é que é? Nem sei, você nem me falou o tempo, amiga. Não, amiga, não tem tempo. Mas é exatamente isso, né? Então, perdoar, eu só queria, para terminar minha fala, Termina. assim, que perdoar não é dizer
que aquilo, quando eu perdoo, eu estou assinando um atestado que aquela pessoa estava certa. Não é isso. Perdoar, eu quero que quem puder ouvir, grava isso no seu coração. Perdoar é decidir não carregar mais aquilo. Como é que eu vou deixar de carregar? O Senhor vai nos mostrar no processo da jornada do perdão. Mas o Exatamente. primeiro passo é decidir não carregar mais aquilo. É liberar o nosso interno. É liberar, como você falou, dessa dívida emocional. E eu me liberando dessa dívida, o outro da minha dívida emocional. Eu libero o meu corpo da tensão, eu libero a minha mente do peso, eu libero o meu coração da prisão. Então, perdoar é um ato de fala, de decisão, mas é um ato espiritual. Mas também é um ato psicológico para uma vida de sanidade, uma Uau. vida conduzida pelo Senhor. Então, perdoar é cura, para cura interna, para cura espiritual, para cura emocional e para cura do corpo, né? Vamos viver isso, vamos buscar isso em Deus, e a gente só encontra isso no Senhor, né, amiga? Não tem, Essa não tem semana eu outro tive uma lugar. experiência assim. Eu venho de dias bem corridos, bem agitados. Assim, uma semana pra cá, eu não tinha tido tempo de fazer o meu devocional com Deus. E ontem eu acordei, e aí uma paciente minha desmarcou, falando que não poderia, que ela teria uma reunião do trabalho de manhã cedinho. Eu falei, meu Deus, é agora. Aí eu abracei meu marido e falei assim, amor, tô me sentindo tão sem energia. Fisicamente, acho que emocionalmente, sabe? Quando você se sente assim, desgastado, parece que a sua bateria não carrega. E eu tava acabando de acordar. E eu falei, amor, tô me sentindo. Deus podia nos dar uma pílula, né? Essa pílula que recarrega, essa pílula da alegria, né? Essa pílula assim. Aí, na hora que eu abracei meu marido, eu falei isso. O Espírito Santo falou assim: Eu sou a sua pílula. E eu Glória a falei: Deus. Eita, ferro. Falei: Tá bom, Senhor. Sabe o que que eu fiz? Fiz aquilo que a Bíblia fala. Fui pro meu quarto, Fez sua fechei a porta. minha porta, botei um louvor de adoração e me rendi ali ao Oh, Senhor. glória a Deus, E eu falei: aleluia. Senhor, estou aqui, porque o Senhor é o meu direcionador. Porque o Glória a Senhor é a Deus. minha fonte inesgotável. Porque eu Aleluia. só encontro, Senhor, paz e alegria em Ti. Senhor, Amém. me perdoa. Me perdoa porque eu não tenho tido tempo de estar aqui para ouvir, para te sentir. Não tenho priorizado, porque eu preciso acordar mais cedo para eu priorizar. Aquilo que é importante para mim, eu priorizo. É Me verdade, amiga. perdoa, Senhor. Me coloca no lugar onde eu quero estar. Me mostra, me preenche. Porque a Glória a tua Deus. essência é perfeita, porque o teu amor é grandioso, porque a fonte de amor, de sabedoria e de alegria é o Senhor. Mulher, eu levantei dali, parecendo a Mulher Maravilha. Quase que eu botei a mão assim na cintura, né? Que faz assim, faz aquela posição de empoderamento. Põe a mão na cintura. Menina, eu levantei dali com a pílula de energia renovada, Glória a porque é o Deus. Senhor a nossa fonte, É. né? Então a gente precisa buscar, porque tá tudo aqui. Tá tudo Tá, aqui, né, amiga? Tá tá. tudo aqui na palavra do Senhor. Tá tudo aqui e o Senhor nos usa. Lembrem disso, a gente precisa lembrar disso. É claro que a gente não vai colocar na nossa mão, na vida de pessoas que não vão nos auxiliar. A gente precisa pedir a Deus direcionamento, né? E colocar as nossas dores, as nossas falhas em pessoas que vão nos impulsionar, pessoas que vão nos ajudar, vão pegar na nossa mão e vão nos ajudar e falar: não, peraí, vamos avaliar isso que está acontecendo, vamos olhar isso diante do filtro do Senhor, o que, que o Senhor nos diz a respeito disso, como é que ele nos ensina, porque ele é a fonte de sabedoria, né? Sim, sim. É sobre É, isso, amiga. amiga, assim, é tão maravilhoso isso, né? Porque a gente tem buscado, eu vejo aí tantas mulheres buscando alternativas e buscando meios, mas é o Senhor. Talvez você não
pela falta de perdão, porque isso também tira a nossa lente, né? A gente não enxerga as coisas da mesma maneira. Então, pela falta de perdão, talvez você tá aí do outro lado, enxergando as coisas de uma maneira distorcida, tá desanimada, tá, né? Tem Então eu quero energia. sem energia. Então eu quero te convidar para essa jornada, para você caminhar em cima daquilo que Deus tem para você Do abrir seu mão. propósito, né? Amiga, e assim, é tão potencializador, sabe? Ver as mulheres. Na primeira turma, eu tive uma menina que ela tinha tentado suicídio várias vezes. E foi assim, tão tremendo o que Deus fez, tão tremendo. Olha, mas isso é uma coisa do Senhor, amiga, porque é dele e para ele são todas as coisas. O que eu tenho tentado é, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui e eu estou à disposição. Mas eu quero dizer, amiga, que foi um prazer ter você aqui na minha casa O digital. prazer Eu foi meu, espero que amiga. essa seja a primeira de muitas. Amém! Que o E Senhor que nos agora use, né, você, amiga? De ó, repente Deus engrene está te aí. usando. De repente Deus está te usando para me mostrar esse outro lado aí, né? Pois é, amiga. Eu tô aqui já faz tempo nessa casa Sim, e tô sim, aqui firme com o Senhor, porque eu creio que Deus tem um propósito sim. para Sim. nós mulheres aqui nessa rede e para quem está no Brasil, que está assistindo essa live, eu quero pedir oração, amiga. Oração por Portugal, Uhum. oração pela igreja na Europa. A obra aqui é muito difícil, tem muita resistência, são muitas retaliações, assim, né? São muitas coisas que vêm sobre nós. Mas nós cremos num Deus que é soberano e que está acima de Sim. todas as coisas. E se ele nos colocou, ele vai garantir tudo. Então, eu quero Amém. pedir que você ore, você que está aí assistindo, ore por nós, ore pela implantação de igrejas, ore para que Deus mande pastores sérios, pastores comprometidos, Missionários. missionários, comprometidos com a obra de Deus, que a igreja se expanda aqui, sabe, amiga? Em nome de Uma coisa que Jesus. eu tenho percebido muito aqui é que muitos cristãos vêm para cá, mas eles se dispersam. Aí vira Eles aquele se... cristão 007, né? Isso, amiga. Ninguém sabe quem é ele, né? E aí a gente se desvia do corpo. Sim. Muitos estão conectados ainda com Cristo, mas estão desviados do corpo. E Sim. isso não é bom, porque quanto a união faz a força. Então a Sim. igreja, ela precisa ganhar força aqui na Europa. Ela precisa criar cara de corpo, né? Cara de corpo. Sim, sim. E eu tenho E, orado e, e- muito sobre isso e quero pedir que você que está aí do outro lado, ore também. Oremos. Quem está aí no Brasil é um privilegiado. A Igreja do Brasil, ela tem uma estrutura, ela tem tudo que a gente precisa. Eu me lembro de Hum. algumas vezes reclamar de ir para a igreja, e hoje, amiga, eu ando muito caminho para ir para a igreja. Então eu Não é? valorizo cada momento, sabe? Cada momento do meu culto. É uma perspectiva totalmente diferente daquilo que eu vivi e daquilo que eu vivo hoje. Então, Sim, amiga, e de ore por repente, por nós. você ter essa perspectiva, você consegue hoje colocar isso em oração, Sim, né? Senhor, eu quero que as pessoas sintam a tua presença como eu sentia no Brasil. Eu quero que as pessoas tenham esse fogo ardente, essa chama, esse desejo de te buscar, né? De buscar a tua face. E não só para si, né? sim, sim. Buscar a sua face e ser fonte a jorrar para os outros, A né? Porque Johan. quando uma coisa é boa, amiga, a gente não conta. Já viu mulher quando pega uma promoção Sim, na é loja, verdade. né? Tem uma maquiagem, tem uma promoção que tá baratinha, aquela coisa que é cara e que é legal, tem qualidade. Você fala, você sai falando, amiga, lá no shopping, Compra que tal é loja bom. tá, compra, é bom, tá em promoção aquele batom, aquele creme perfeito que deixa o Sim, glow no rosto. A gente quer divulgar para todo mundo. Imagina Cristo, é que é o verdade. melhor que nós temos. Então, assim, que essa chama, né, de, de ter o melhor de Cristo, que a gente possa aproveitar as oportunidades, né, amiga, para Amém. difundir esse amor de Cristo. Por onde que a gente é na fila do banco, É,
né? É na cadeira ali da consulta, É, sempre aproveitando a oportunidade para difundir isso que a gente tem de melhor. Essa promoção, que nem é é promoção, verdade, né? Porque ninguém é vai promover, verdade. mas sim promover Cristo, né? É exatamente. Porque as pessoas aqui Então vamos precisam, né, orar, amiga? amiga. Sim. A gente tá aqui no Você está lugar num país frio, que muita parte do ano é frio. frio. Então, esse frio acaba contagiando também o emocional, Sim, né? nós temos aqui a maior população de ateus, né? A maior população de ateus. E eu vou dizer para você, o ateu, ele é mais difícil do que quem crê em alguma coisa, quem crê em outras coisas, porque ele perdeu a esperança. Exatamente. Eu costumo dizer que o ateu é aquele que é ferido, que por alguma coisa, a sua história de vida, ele foi ferido. É, e a gente vem E aqui de um colocou essa pós-guerra culpa em muito quem? recente. Sim, e colocou essa culpa em quem? Em Cristo. Se ele é Deus, por que que ele permite tanta dor? É isso, Ele é Deus, por que que ele permite tanto sofrimento? Então a gente coloca a culpa em Deus, então eu sou ateu. É melhor, é menos doloroso dizer que eu não acredito do que eu exatamente. acreditar num Deus que permite essas coisas. Mas aí já É, seria um é a motivo para outra verdade. live. É verdade. Mas é esse discurso que a gente ouve aqui. Então eu quero pedir oração, amiga. Ore por nós. Todas as vezes que vocês se Sim, lembrarem, orem por nós. Porque eu tenho certeza que essa oração vai chegar no trono do Senhor e Deus em vai nome de agir por Jesus. nós aqui. Viu? Um Sim. beijo, amiga. Foi um Beijo, prazer. amor. Prazer foi meu. Bom dia aí no Brasil, né? Bom resto Sim, de para dia. você Aqui a gente. também, amiga. Que Deus abençoe você, seu lar, o seu Amém. propósito, viu? Que o Senhor Amém. te guie e te direcione cada dia mais para aquilo que Ele tem para sua vida e Amém. através da sua vida, viu? Amém. Amém. Beijo a Deus. todos, a Beijo, todas que amiga. ficaram aqui, né? E a todas que Sim. ainda vão assistir, que o Senhor abençoe suas vidas, que suas vidas sejam prósperas e felizes e que vocês decidam perdoar por sabedoria, né? Amém, amiga. Lembrando que a Amém. cura ela começa de dentro. E quando um coração está tratado, o corpo ele responde. A gente fica mais bonita. A Bíblia fala que um coração alegre A aformoseia o forma dele, rosto, o né? rosto. Sim, sim, é Então, com mulheres verdade. mais bonitas, mais resolvidas e mais fontes, em nome de Jesus. Amém. Um beijo, amiga. Beijo, amor. Fica com Com Deus. Deus. Tchau. Tchau.